Deus, muito obrigado, Pai, Senhor, por este tempo, Pai, em que nós podemos estar aqui para Te adorar, para Te louvar, Pai. Senhor, nós queremos exaltar o Seu nome, Pai, queremos exaltar, ó Pai, Seu nome, acima de todo outro nome, Pai. Queremos declarar que somente o Senhor é Rei, ó Pai. Somente o Senhor, ó Pai, é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Pai, que a Sua presença seja real neste lugar, Pai. Senhor, que nós possamos sentir, ó Pai, Senhor, a presença do Seu Espírito Santo, ó Pai, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Que esse local, Pai, Senhor, seja tomado pela Sua presença, Pai. Enche, ó Pai, Senhor, este lugar, ó Pai. Senhor, nós clamamos, ó Pai, Senhor, pela Sua presença, ó Pai, pois não há nada melhor, ó Pai, não há nada que se compare, ó Pai, à presença do Senhor, Pai. Senhor, nós amamos a Sua presença, ó Pai. Senhor, nós zelamos pela Sua presença, ó Pai. E por isso nós estamos aqui, ó Pai, Senhor, para render, ó Pai, Senhor, os nossos louvores ao Senhor, a nossa adoração a Ti, Pai. Senhor, que nós possamos, ó Pai, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, Pai, nessa noite, Pai. Senhor, que possamos quebrantar os nossos corações, ó Pai, Senhor, em Seu altar, ó Pai. Entregar a nossa mais pura, ó Pai, Senhor, e melhor adoração que pudermos entregar ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Eu sou aquele que Te amou primeiro. Eu sou aquele que Te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Por amor. Eu sou aquele que Te amou primeiro. Eu sou aquele que Te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Foi por amor. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim.
Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. E aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. E aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. se alguém ouvir minha voz e abrir, Eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eu entrarei. Eu entrarei. Aplauda o Senhor. Graças a paz, igreja. Amém. Eu vou ler um versículo com vocês que está em Salmo 45:1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Amém? Amém. Eu vou ler de novo. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Amém? Amém. Que a gente possa adorar a Deus onde quer que a gente esteja para sempre. Se a gente estiver na faculdade, se a gente estiver no trabalho, se a gente estiver na escola, com a nossa família, que a gente possa falar de Deus para as outras pessoas e adorar e louvar Ele onde a gente quer, onde quer que a gente esteja. E que a gente não possa ter vergonha de falar do nosso Deus para as outras pessoas. Que a gente não fique pensando que o nosso coleguinha do lado vai falar, que é a opinião dele, não importa, perto da opinião de Deus, né? Amém? Amém. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Amém. Como é bom estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Amém. Quantos aqui creem no Senhor e creem nos milagres do Senhor? Amém. Eu creio que se nós vivermos pela fé, nós veremos muitos milagres do Senhor acontecendo em nosso meio. Nós já temos visto milagres acontecendo. Mas eu creio que nós veremos milagres ainda muito maiores. Nós nos surpreenderemos com o sobrenatural do Senhor. Então que nós possamos realmente viver pela fé. Essa música fala muito sobre isso. Então que a gente possa refletir sobre viver pela fé. Amém? Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, o invisível, e que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar
o firme fundamento do que não se vê, o real, o invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Sim, Senhor, Tu és a nossa recompensa, Pai. Grave eternidade em mim, Jesus. Senhor, que nós possamos viver pela eternidade que está em Ti. A recompensa é Senhor, que nós possamos viver, ó Pai, Senhor, com os nossos olhos voltados à eternidade, a passar a eternidade com o Senhor. E grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. E grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. E grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. E precioso Jesus, eu ouço o som da tua voz. Tuas Palavras são mais desejáveis que o mais doce mel.
Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Yahvé, tens meu coração. Yahvé, a minha canção. Como um trovão impetuoso, poderoso é
está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso é. Grandioso é. Que vem aos céus, Nós proclamamos: poderoso é, grandioso é. Grandioso Senhor é. aplauda o Senhor. Som. Graças e paz, igreja. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar pela vida do Felipe. O Felipe vai trazer a palavra do Senhor para nós. Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós colocamos, ó Pai, Senhor, a vida do Felipe em suas mãos, Pai. Pedimos que o Senhor possa estar usando ele como teu instrumento, Pai. Senhor, que tudo, Pai, Senhor, que seja dito aqui, ó Pai, Senhor, não sejam simplesmente as palavras do Felipe, ó Pai, mas seja o Senhor, ó Pai, Senhor, através da vida dele, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa estar fluindo, ó Pai, Senhor, com o seu Espírito, ó Pai, Senhor, dentro dele, e que através disso, ó Pai, Senhor, nós sejamos ministrados, ó Pai, Senhor, pela palavra do Senhor. Que essa palavra, ó Pai, realmente, Pai, possa nos edificar, possa nos transformar, ó Pai, para que possamos ser mais parecidos contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? É assim, né, pastor Aldo? O texto que eu escolhi para fazer a base da minha ministração é 1 Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que me ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podem se assentar. É fato que o Senhor, Ele quer nos usar para a sua obra aqui na Terra, né? Mas para isso, Ele chama a gente para sermos sacrifícios vivos, certo? E para ser um sacrifício vivo, é necessário que a gente se comprometa. E o que é o comprometimento? O comprometimento, ele é assumir responsabilidade, é lealdade, dedicação sincera, é você se entregar de forma constante e firme, mesmo quando surgem dificuldades. E se você se compromete, você dedica tempo, certo? E quanto tempo que você tem dedicado ao Senhor? Será que o Senhor está tendo a prioridade na sua vida?
Ou será que a gente está dando para Ele só o tempo que sobra do nosso dia? Como eu poderia dizer para Deus que eu sou um sacrifício vivo se eu não tenho me dedicado, se eu não tenho me entregado? Que eu esteja me dedicando em fazer outras coisas, não que seja errado eu estar buscando uma melhor qualidade de vida, uma nova capacitação ou umas novas metas, mas é sobre não deixar que isso tome na sua vida um lugar que na verdade deveria ser do Senhor. E o nosso relacionamento com as pessoas é um exemplo de dedicação de tempo, seja compromisso ou seja amizade. A gente precisa dedicar tempo em conhecer essa pessoa, a gente dedica tempo em fortalecendo os vínculos, e é assim quando a gente conhece Jesus. Quando a gente conhece Jesus é tudo maravilhoso, a gente quer fazer tudo, a gente quer estar naquela presença que nos acolhe, que nos constrange, mas a gente não pode deixar que isso esfrie. A gente não pode, com o passar do tempo, ir deixando que isso se torne uma rotina nas nossas vidas, deixar que o nosso amor por Jesus esfrie, que a gente já não esteja mais tão disposto, que a gente já não tenha mais aquela vontade de estar fazendo as coisas para o Senhor. E quando a gente compreende isso, a gente caminha num novo nível de intimidade com o Senhor. E esse nível de intimidade é o nosso culto racional, que Paulo nos diz. E levando em consideração esse culto racional, vocês concordam comigo que o culto racional ele abre caminho para uma adoração em espírito e em verdade? A história de Ana, ela comprova isso pra gente. Ana, ela foi mãe de Samuel, né? A história dela de começo é bem angustiante, assim, dá pra sentir a angústia que Ana tinha. Ela não podia gerar, ela era estéril. E naquela época, isso era um motivo de vergonha e de humilhação. E para piorar a situação, Penina, que era a outra mulher de Elcana, marido dela, ela zombava de Ana, porque Penina podia gerar, Penina tinha filhos e Ana não. Então Ana fez um voto com o Senhor, mas antes disso, ela se prostrou diante do Senhor, ela se constrangeu e ela fez uma oração intencional e quebrantada. Ela estava tão angustiada, ela tinha tanta dor no coração que quando ela fez a oração, o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Mas ela estava expressando a angústia dela em oração. E Deus ouviu o clamor de Ana. Calma aí, difícil. Coloca lá pra gente, David. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ana, ela foi ao templo com uma decisão firme de buscar o Senhor. Apesar de toda a dor e humilhação, ela fez uma oração intencional, racional e sacrificial, que era entregar o seu filho caso ela o recebesse. E no capítulo seguinte, a gente vê uma linda adoração em espírito, que é o cântico de Ana. Coloca pra gente lá, David, 1 Samuel 2, versículo 1 e 2. Vou ler aqui. Então Ana orou: Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertastes.
Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. Amém? Você percebe como a entrega de Ana, consciente, intencional e racional, preparou o ambiente para uma adoração profunda em espírito? Primeiro ela entregou, depois ela adorou. Então é fato que não existe uma adoração em espírito sem a nossa entrega real. Será que a gente tem feito como Ana? Ou será que a gente tem dado para Deus só o tempo que sobra do nosso dia? Será que a gente tem olhado para as nossas atitudes e pensado que a gente tem agradado ao Senhor, que a gente tem feito tudo para a glória dele? Ou que a gente tem só feito de qualquer jeito ou como se fosse por obrigação? David, coloca pra gente Malaquias, capítulo 1, versículos 6 e 8. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e o seu senhor, onde estão a minha honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificar animais cegos? Não é errado oferecerem sacrifícios aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus, ele confronta Israel quanto à questão de honra, porque eles estavam entregando sacrifícios defeituosos. O nosso Deus, ele é um Deus digno. É um Deus digno de receber toda adoração, toda honra. Ele é digno de receber o nosso melhor tempo, o melhor do nosso corpo, o melhor do nosso coração, o melhor da nossa mente. E o que Deus está esperando de nós é esse sacrifício vivo, Paulo diz. E ele não espera só a sua entrega no culto de jovem, no culto de domingo, num devocional por obrigação, ou numa oração que a gente faz, às vezes, sem pensar que naquilo a gente está recebendo a presença do Senhor, que a gente está entrando na presença dele. E parando para pensar, o que Deus quer é que a gente viva uma vida no altar de sacrifício do Senhor. Ele quer que a gente esteja disposto a fazer tudo por Ele quando Ele pedir. Em relação ao altar, quando os sacerdotes do Senhor eles ofereciam o sacrifício, Deus ele mandava fogo, não mandava? E é assim com a nossa vida, Ele manda esse fogo também, mas a gente precisa manter esse fogo aceso. Em Levítico, Deus ele manda fogo no altar. E ele dá uma ordem bem clara para os sacerdotes que eles precisam manter esse fogo aceso, eles precisam manter essa chama acesa. Coloca lá pra gente, David. Levítico 6, 12 e 13. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Quando a gente se entrega em verdade, Ele também manda o fogo. E é o primeiro passo para um avivamento. O avivamento ele não começa já no coletivo, ele começa no individual do nosso relacionamento com o Senhor, quando a gente busca Ele no íntimo.
E o resultado dessa entrega diária de cada um de nós é um mover sobrenatural do Senhor. Sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, nosso trabalho, em qualquer ambiente que a gente se encontra. E sabe o que marcou o início de grandes avivamentos? O que marcou foi uma geração disposta a se colocar no altar, a buscar a Deus em secreto e em querer ver esse mover coletivo. Vocês conhecem a história do avivamento do país de Gales? Vou ler para vocês porque esse eu não decorei. O avivamento do país de Gales aconteceu em 1904 e foi um dos maiores moveres de Deus da história. Tudo começou com um jovem chamado Evan Roberts, que tinha uns 26 anos e era um cara simples, trabalhador de minas, mas que tinha um coração queimando por Deus. Ele começou a buscar Deus de forma intensa, orando horas por dia. E uma dessas orações, ele sentiu que Deus queria derramar um avivamento sobre o país de Gales. Mas que antes as pessoas precisavam se arrepender de verdade, confessar os pecados, abandonar o orgulho e se entregar totalmente. Evan começou a pregar nas igrejas falando sobre a importância de se consagrar, de colocar a vida no altar, e as pessoas começaram a ser tocadas de um jeito sobrenatural. Cultos que iam até de madrugada, gente chorando, confessando pecados em público e vidas sendo transformadas de verdade. E o mais incrível é que não ficou só dentro da igreja. O ambiente social mudou. Os bares esvaziaram, as prisões ficaram vazias, porque as pessoas pararam de cometer crimes. Até os policiais ficaram sem serviço e passaram a formar corais para cantar nos cultos porque não tinham mais que patrulhar. Foi tão forte que dizem que até os animais de carga que eram acostumados com os xingamentos dos mineradores ficaram perdidos, porque os trabalhadores se converteram e não xingavam mais. Os animais não entendiam as ordens sem os palavrões. E tudo isso começou com um jovem que se colocou como um sacrifício vivo diante de Deus e decidiu buscar mais intimidade com o Espírito Santo. Não escutei nenhum amém. Joel 2, 28 e 29, David, por favor. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre servos e servas. Amém? Se a gente quer o derramar do espírito, a gente não pode esperar. O altar precisa estar cheio todos os dias. Que a nossa entrega possa ser sincera e leal, para que o Deus ele possa derramar o seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Vou pedir que vocês fiquem de pé e fechem os seus olhos. E que vocês possam refletir qual parte da sua vida que não está no altar de sacrifício hoje. Se tem algum lugar ou alguma coisa que você faz e que você sente que aquilo está atrapalhando a sua vida com Deus, ou se você não tem se entregado de forma sincera e leal, para que Deus possa estar agindo na sua vida, possa estar transformando, renovando a sua mente. Eu queria fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui hoje, Senhor. Obrigado a cada pessoa que o Senhor permitiu chegar até aqui, Paizinho. Que o Teu Espírito Santo esteja descendo sobre a vida de cada um aqui, Pai, para que em nome de Jesus, Paizinho, nada mais daquilo que a gente tem feito, Pai, seja para nós mesmos, mas seja sim pensando em Ti, Pai. Sua obra,
pensando na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, pensando naquilo que a gente pode fazer para apressar a vinda dele, Paizinho. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o mover do Teu Espírito Santo não pare nas igrejas, nas escolas, Pai, mas que ele seja para todos, Paizinho, que seja o mover no Brasil inteiro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos queimar de amor pelo Senhor dia após dia, desde do nosso levantar, do nosso despertar, Pai, até o momento que a gente se deita, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por cada vida aqui, Paizinho, para o derramar do Teu Santo Espírito, Paizinho, e que nós possamos queimar incessantemente de amor pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Paizinho. Amém. Permaneça nesse espírito de adoração, nesse espírito de oração. Vamos juntos agora, coletivamente, buscar por esse avivamento, buscar pela chama do Senhor queimando em nossos corações. Sinta-se livre agora para você fazer a sua oração ao Senhor. Se você quer queimar de amor pelo Senhor, se você quer queimar de amor por Ele, se você quer viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, se você quer ver o avivamento na sua geração, se você quer ver o avivamento na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, nas pessoas que estão ao redor de você, então neste momento comece a clamar pelo fogo do Senhor. O fogo arderá, Senhor. Nós queremos queimar de amor. Flua neste lugar, Senhor. Em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros Vem, Senhor, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha.
queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. E eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Deus, Responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. ainda tenho fome, Senhor. Glória a Deus. Pastor Aldo, o senhor pode encerrar o culto para nós, por favor? Vamos orar, amados. Nosso Deus, nosso Pai, honrado e glorificado para todo sempre seja o teu santo nome, Senhor. Pai de amor, muito obrigado por essas vidas jovens que se dedicam a Ti, ó Deus bendito, que se voltam para Ti, que têm os seus olhares fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Deus de amor, que a vida aqui presente, Senhor, possa ser um gerador de outra vida, Senhor amado, para que nós vejamos essa casa repleta de pessoas glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor, porque o avivamento espiritual, ele naturalmente, Senhor, gera vidas para o Teu reino. Deus de amor, que a nossa igreja, ela continue a buscar esse avivamento maravilhoso que o Senhor já reservou para nós, essa bênção maravilhosa que o Senhor já separou para nós, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, tomar posse dessa bênção maravilhosa. Pai de amor, muito obrigado pelas bênçãos que nós temos recebido das Tuas mãos. Nos conceda, Pai de amor, um restante de noite abençoada por Ti, ó Pai, e que tudo que nós façamos, ó Pai, redunde em honras e glórias ao Teu nome que é santo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a unção, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam sobre cada vida aqui presente, sobre cada vida que vai ser gerada no seu futuro. Oramos assim no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pessoal, bora celebrar agora, comer um pinhão, tomar um quentão top.